Oi, estamos aqui novamente. Mais uma gravação para aula de português. Não são 3 vídeos, tá? Mas como são 3 aulas, no mínimo 2 vídeos para não ficar tão extenso. Mas eles correspondem a 3 aulas de português da segunda-feira, ok? Então agora nós vamos começar um novo bloco, tá? Vocês fizeram as atividades complementares daquele bloco. Então, nós vamos agora começar um novo bloco. Então, vocês vão acompanhar a professora na página 21, ok? Página 21. Então, a prof vai compartilhar com vocês, explicar direitinho as atividades e vocês depois têm toda a condição de fazer sozinhos. Não precisa do papai e da mamãe, certo? Então, pintura, uma mulher do século XX. Vocês viram que nós estamos trabalhando com obras, né? Lá naquele bloco 13, nós trabalhamos com uma obra bem antiga, do Leonardo da Vinci, né? Que era a pintura da Mona Lisa. Só que agora nós vamos trabalhar uma obra do século XX, certo? Então, uma obra de um outro pintor muito famoso, tá? Então, vamos ver quem é e que tipo de obra é essa, né? Esse pintor aqui, ele também ficou famoso, assim, talvez não tanto que nem o Da Vinci, né? Mas também ficou famoso com as suas obras. Mas ele tem um estilo bem diferente de pintar. À medida que o tempo passa, os artistas vão modificando o modo de produzir a arte. No tempo de Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, a pintura retratava as pessoas, os objetos e as paisagens de maneira fiel, isto é, como se fossem reais. Mas isso mudou. Atualmente, muitos quadros são intrigantes, porque suas figuras não se parecem nem com as de Leonardo da Vinci e Rafael Sanzio, nem com as dos fotógrafos. Abaixo está um quadro pintado em 1937. O nome dessa obra é Mulher Chorando. Essa mulher lhe parece estranha, toda quebrada? O que você acha de uma pintura assim? Então, observa só a imagem aqui. Olha como esse pintor retratou a mulher, né? A gente tem que ficar bem atento ao quadro para perceber que é o rosto de uma pessoa, né? Ele teve, assim, traços bem diferentes do que aqueles definidos. Na verdade, traço definido é quando você, de cara, define o que tem lá. E aqui você não define, você precisa observar primeiro, né? Então, agora nós vamos observar bem essa imagem, né? Agora nós vamos aqui, ó. Atividades. 1. Há alguma semelhança entre o quadro de Pablo Picasso e o de Leonardo da Vinci, que você estudou no módulo anterior? Qual? Tem uma semelhança sim, né? O que os dois retratam? Que tipo de personagem, né? Então, tem alguma semelhança tem. Pode ser não ser nos traços, mas o que eles retrataram, né? 2. Nesse quadro, a mulher parece haver-se enfeitado para sair de casa ou ter justamente chegado da rua. Que adornos nos levam a imaginar isso? Que adornos que ela tem, né? O que tem nela que mostra que ou parece que ela vai sair de casa ou acabou de chegar, certo? Né? O que vocês observam, né, nela? Escrever no número 2. 3. Como ela parece estar se sentindo e por quê? Como essa mulher parece estar se sentindo? Alegre ou triste, né? E por quê? O que está correndo aqui dos olhos, né? A maneira dela olhar, o olhar dela, se ela parece uma mulher feliz ou se ela parece uma mulher triste. 4. Que cores o pintor usou para retratar o rosto da mulher? Por que você acha que ele escolheu justamente essas? Então, vocês vão descrever as cores que ele usou. Aqui tem uma cor, aqui tem outra, né? Aqui tem outra, certo? Vocês vão descrever essas cores e dizer por que você acha que ele escolheu justamente essas cores. É a sua opinião. Não pode faltar. O que você achou desse quadro? Justifique. Então, você vai dar a sua opinião pessoal sobre esse quadro. O que você achou dessa pintura aqui de Pablo Picasso, né? Que retrata a mulher chorando, ok? Então, ler. Agora nós vamos um pouquinho de informação sobre esse pintor. Conheça alguns fatos da vida de Pablo Picasso lendo o texto a seguir. Pablo Picasso e o cubismo.
Conheça a vida e a obra de um dos maiores pintores do século XX. Se tivéssemos de escolher um único artista para representar as muitas mudanças da arte no século XX, seria Pablo Picasso. Nascido em Málaga, no sul da Espanha, no dia 25 de outubro de 1881, Picasso era um artista que fazia de tudo, tudo mesmo. Além de pintar, trabalhou também com gravura, escultura, desenho, colagem, cerâmica, cenografia e ilustrações para livros. Ele é o mais famoso e provavelmente o mais influente artista do século XX. Cenografia, decoração para cenário de teatros, né? Então, aqui tem o pintor Picasso, que ele se retratou jovem e depois mais idoso, né? Então, são 2 autorretratos dele, né? Por ser filho de um professor de desenho, Picasso sempre contou com o incentivo da família. Aos 15 anos, ele já tinha o próprio ateliê. Em 1900, mudou-se para Paris, na França, capital artística da Europa, né? Então, Picasso era uma pessoa bastante emotiva e isso, claro, influenciou sua obra. Por essa razão, seu estilo de pintura mudou muitas vezes durante sua vida. Ele não se contentava em fazer sempre o mesmo tipo de quadro. Suas pinturas começaram a se diferenciar mais dos outros pintores quando passou a pintar usando apenas tons de azul, a chamada fase azul. Esse foi um período em que Picasso sentia-se infeliz e sozinho, por isso todas as personagens dessa fase parecem tristes e solitárias, né? Então ele tinha fases na vida, né? E conforme a fase que ele estava, ele fazia suas pinturas, né? Então aqui tem uma foto dele jovem, né? E uma foto dele mais idoso, certo? Então assim, conforme a fase da vida, ele fazia suas pinturas, certo? Então, aqui então que é o autorretrato, né? 2 autorretratos dele, né? Aqui a fotografia, né? Então aqui é na fase azul, quando ele estava triste. E aqui é na fase, como diz aqui, a chamada fase azul, né? E aqui então já é uma outra fase na vida do Picasso, certo? Né? Conforme a fase que ele estava, né? Ele pintava os seus quadros. Quando conheceu Fernande de Olivier, uma das muitas mulheres por quem se apaixonou, sua tristeza ficou para trás. Iniciou-se aí a fase rosa. Ó, triste, alegre, né? Nela, não só as cores, mas também os temas de Picasso eram mais alegres. Ele tratou a arte circense, que é a arte do circo, geralmente mostrando os artistas e seus animais. No entanto, a fase rosa não durou muito tempo. Então, aqui nós temos um quadro da fase rosa, né, Os Saltimbancos, de Picasso, de 1905. Junto ao pintor francês Georges Braque, criou o cubismo, considerado um dos movimentos mais importantes da história da arte moderna, né? Então, o cubismo os traços são mais retos, né? Os traços das obras dele, se a gente observar assim, né, eles representam muita figura geométrica. Por exemplo, aqui a mulher, né, representa muita figura geométrica dentro dessa arte, obra de arte aqui, por isso é chamado de cubismo, certo? Então, terminando aqui, em 1937, Picasso pintou seu quadro mais famoso, Guernica, uma resposta aos horrores da Guerra Civil Espanhola. Depois do conflito, ele ficaria exilado de sua terra natal para o restante de sua longa vida. O pintor permaneceu na França até a morte. Picasso nunca parou de produzir. Ele morreu aos 91 anos em 8 de abril de 1973. Ok. Então, o cubismo é um movimento artístico iniciado por Picasso em 1907 na França. Nele, as formas reais foram substituídas por figuras geométricas e pedaços de desenho como um jogo de quebra-cabeça. Guernica é uma vila situada na região norte da Espanha, que foi bombardeada durante a Guerra Civil Espanhola, que durou de 1936 a 1939. É também o nome de um painel pintado por Pablo Picasso em 1937 para retratar os horrores dessa guerra. Exilado é uma pessoa que vai tirada de sua pátria, de sua terra natal, como se alguém fosse mandado embora do Brasil e não pudesse voltar. Ele foi, então, exilado, foi mandado embora da Espanha e foi morar na França e não pôde mais voltar. Então,
Agora, só para terminar, você sabia o painel Guernica? Guernica é uma tela enorme com 7 metros e 82 centímetros de largura por 3 metros e 50 centímetros de altura. Está no Museu Nacional de Arte Reina Sofia, em Madrid. A violência do bombardeio na vila de Guernica é mostrada pelas figuras em pedaços. Elas exprimem a destruição e o sofrimento causado pela guerra. Na parte superior da tela, um olho assiste a tudo e parece iluminar a cena como se revelasse ao mundo o horror do acontecimento. Então, aqui, né, o olho que vê tudo, ok? Então, aqui vocês têm atividade para preencher, essa atividade aqui, que vocês devem preencher direitinho. Isso aqui é cultura, gente. Isso aqui foi para o conhecimento de vocês, né? Então, né? E agora, vocês podem tentar responder essas perguntas aqui, entender o texto. Responda oralmente as questões sobre Pablo Picasso e cubismo. Relembre os saberes da Vinci e de Picasso. Qual a semelhança entre esses dois artistas? Tá? Pensem nisso, não precisa escrever. Por que Picasso mudou algumas vezes o seu jeito de pintar? Diz lá no texto também. 3. Agora reflita sobre o que você leu a respeito de Pablo Picasso e apresente sua conclusão. Ele pintava para que as pessoas achassem seus quadros bonitos ou para expressar seus sentimentos? Justifique. Então, gente, olha quanto conhecimento, né? Quanta coisa legal que a gente aprende, né? Já estamos conhecendo 2 artistas muito famosos, que viveram em épocas bem diferentes, que têm estilos bem diferentes de pintar, certo? Leonardo da Vinci e Pablo Picasso. De hoje em diante, quando vocês ouvirem alguém falar em Pablo Picasso e Leonardo da Vinci, vocês vão saber quem é, né? O que eles faziam, né? Quando eles viveram. Então, tudo isso é cultura na vida da gente, né? Todo o conhecimento que a gente adquire é cultura, e isso só enriquece a gente, certo? Então, pessoal, façam as atividades, então, da página 22, certo? Não esqueçam de fazer direitinho essa atividade, prestem bem atenção e respondam com atenção. Uma boa aula para vocês.